Olá, irmãos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos, com esse vídeo, vamos reforçar a questão da salvação. A salvação se dá através apenas da fé, simplesmente da fé, sem qualquer necessidade de boas obras, ou da fé demonstrada através das obras, né? Como vimos no vídeo anterior. O que realmente é necessário para a nossa salvação? Só a fé, somente a fé, como dizem os protestantes, ou a fé materializada, demonstrada através de obras? Pois bem, vejamos então a passagem, duas passagens. A primeira é São Mateus, capítulo 25, 14 a 30, que é a parábola dos talentos. Vejamos. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Ou seja, os talentos aqui, você pode traduzir o seguinte assim: o tamanho da fé que cada um deles tem em Deus. Ou seja, aquele que tem 5 talentos é o que tem mais fé, aquele que tem 2 talentos tem fé, aquele que tem 1 talento é o que menos tem fé. Por quê? Porque a fé é um dom gratuito de Deus, é Deus que dá ao homem. Então, os talentos seriam o exemplo da fé que Deus nos infunde, né? E olha que interessante. Segundo a capacidade de cada um, ou seja, porque nós não temos a mesma fé em Deus. Uns desenvolvem mais essa fé que Deus dá o dom da fé a todos os seres humanos. Só que uns a desenvolvem, outros não a desenvolvem, né? Ou seja, essa capacidade de crer. No entanto, depende do homem dizer sim a esse convite, né? Se arrepender dos seus pecados e se batizar, e assim fazer com que essa fé cresça. Entendeu? Ou seja, e aí o que acontece? Mas nem todos têm nem todos têm a mesma capacidade de crer. Uns recebem todos a fé, só que uns mais preguiçosos não a desenvolvem, outros a desenvolvem mais através de exercícios espirituais como jejum, boas obras, orações, etc. E outros menos, e outros mais. Então, por isso que fala que tem uns com 5 talentos, outros com 2 talentos e um com 1 talento. E aí esse Senhor distribuiu e depois partiu. E que isso? O que é esse partiu? Ou seja, Deus deu essa capacidade, Jesus nos deu essa capacidade. E partiu o quê? Ele morreu e ressuscitou e foi para o céu. Esse Senhor que volta depois é o Jesus Cristo que volta no fim dos tempos. Ou seja, é símbolo disso. Logo em seguida, que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Ou seja, aquele que tem 5 talentos, aquele que mais tem fé, o que ele vai fazer? Ele vai progredir mais e mais na fé, mais na caridade, mais no jejum, mais na oração, mais nos exercícios espirituais. O que vai acontecer? A fé dele vai aumentar. Então, de 5 talentos, ele vai para 10 talentos, ou seja, aumentar a intensidade, a entrega e a identificação dele para com Cristo. E do mesmo modo que recebeu 2 talentos também. Mas, aqui no caso, quem recebeu 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, os 3 são crentes. O que recebeu 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, os 3 são crentes em Deus. Ou seja, são aquelas pessoas que já creram e foram batizadas em Cristo. Eles creram. No entanto, não é só crer ser batizado e está tudo acabado. Não, tem que ter perseverança nisso. Tem que produzir frutos na fé. Isso é fundamental. O que tem 5 talentos, ele fez o quê? Ele produziu obras da fé, ou seja, ele produziu boas obras. Ele demonstrou sua fé através das obras. O que tem 2 talentos demonstrou sua fé através das obras também.
Portanto, de 5 talentos foi para 10. O que tinha 2 foi para 4. E aquele que tinha 1 talento, ou seja, a menor fé, o que ele fez? Ele não demonstrou a sua fé através das obras. Logo, o que aconteceu? Ele perdeu a sua fé. O que é natural, se você tem, nas questões espirituais, se você não as exerce, como é a fé, você acaba perdendo a fé. Se você tem uma fé muito pequena, tipo que no máximo só vai à missa, se você começar a não ir, se você começar, falta na missa uma semana, depois 2 semanas, de repente você está 1 ano sem ir, e de repente você já está até blasfemando, falando que não acredita mais em Deus. É assim, nas coisas espirituais não tem estagnação, só tem ou progressão ou regressão. Por isso que não é que Deus ele tira o talento da pessoa, é que a pessoa renuncia a Deus, né? Porque tem pouca fé e não a exerce, não a cultiva e não a demonstra e não a exercita através de obras da fé. Ou seja, o que acaba acontecendo? Ele acaba expulsando Deus de sua vida. E Deus, ele permite que isso aconteça porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. No que ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele está, entre aspas, retirando esse único talento desse que tem um talento e dando para aquele que mais tem. Por quê? Porque aquele que mais busca Deus terá cada vez mais Deus em sua vida. E aquele que pouco busca Deus, com o tempo vai perder a pouca fé que tem. E é interessante, para concluir esse vídeo, aquilo que São Tiago 2,24 diz. Capítulo 2, 24 diz: Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Ou seja, ele é justificado pela fé e pelas boas obras feitas que foram inspiradas pela fé em Cristo. O que aconteceu com aquele que só tinha um talento na parábola dos talentos, que é São Mateus 25, de 14 a 30? Aquele que só tinha um talento e que perdeu aquele único talento, aquela fé pequena que ele tinha, ele foi para onde? No inferno. Veja o versículo 30. E a esse serve inútil, jogai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, só fé sem obras, onde vai parar a pessoa? No inferno, onde tem choro e ranger de dentes. E olha que interessante, o que tinha um talento só também tinha fé em Deus. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Senhor, no versículo 24, na São Mateus 25, 24. Senhor, disse, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. Ou seja, esse que tem um talento, ele tem fé em Deus. Só que ele não exercitou, não demonstrou através de boas obras. E o que aconteceu com ele? E o que Cristo falou para ele no versículo 25? Por isso, aí ele fala, por isso tive medo e fui esconder seu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Esse tive medo de exercitá-lo, a minha fé em ti, de testemunhá-lo perante as pessoas. E aí que Cristo, que esse patrão que é o Cristo, o que ele fala no versículo 26? Servo mau e preguiçoso, sabia que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Aí o que aconteceu? A esse servo inútil, choro e ranger de dentes, no versículo 30. Por isso que, mais uma vez, fé sem obras é inútil e é o caminho para o inferno.